21º domingo do tempo comum. Tudo é dele, por ele e para ele. A Assembleia Litúrgica deste 21º domingo do tempo comum terá a oportunidade de concluir o mês de agosto com o Dia das Vocações. Significativas são as orações e os textos bíblicos que se concentrarão na vocação de Pedro e de sua responsabilidade de guiar a Igreja segundo as inspirações do Espírito. A Igreja é grata a todos aqueles que, dentro e fora de seu lar, assumem com amor levar Cristo aos irmãos, seja no papel de várias funções paroquiais, missionárias e catequéticas, agradecendo em especial todos os catequistas que nesse dia é dedicado a eles. Iniciemos nossa celebração cantando. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Profetas te ouviram e seguiram tua voz, andaram mundo afora, te pregaram sem temor. Seus passos tu firmaste, sustentando seu vigor. Profeta, tu me chamas, vê, Senhor, aqui estou. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Nos passos do teu Filho, toda a Igreja também vai, seguindo o teu chamado de ser santa qual Jesus. Apóstolos e mártires se deram sem medir. Apóstolos, me chamas, e Senhor, estou aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Senhor, se tu me chamas, eu quero te ouvir. Se queres que eu te siga, respondo, eis-me aqui. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, minhas irmãs, sejam todos bem-vindos a esta Santa Missa. É a liturgia do 21º domingo do tempo comum. No Evangelho de hoje, nós encontramos a profissão de fé de Pedro, que olha para Jesus e diz: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E como Pedro, também nós queremos dizer: Tu és o Cristo, nosso Senhor. É com o Senhor que viemos nos encontrar para celebrar a nossa fé. Esta é a intenção desta missa de hoje, juntamente com as intenções que foram apresentadas, com as nossas intenções também. O mês de agosto é o mês das vocações, e nesse quarto domingo nós celebramos a vocação do catequista. Hoje é o dia do catequista, por isso rezamos por todos os nossos catequistas, e juntamente a eles, as famílias que têm seus filhos na catequese, as crianças, rezar também pelos nossos jovens, os adolescentes que se preparam para a crisma, o grupo de jovens também. E para que possamos celebrar com dignidade essa Eucaristia, peçamos ao Pai do Céu perdão dos nossos pecados, cantando o ato penitencial. Perdão, pois pequei.
como expressar-me, peço vossa misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Meu Pai, resolvi voltar. Deus, nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oh, glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, vos louvamos, bendizemos, adoramos. Nós os glorificamos e nós vos damos graças por vossa glória. Glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Jesus Cristo, Senhor Deus, Filho único do Pai. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade, vós que estás à direita do Pai. Tende piedade, vós que tirais o pecado do mundo. Tende piedade, acolhei a nossa súplica. Glória, glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Só vós sois o Santo, Senhor, o Altíssimo, só vós, Jesus Cristo, com o Espírito e o Pai, em sua glória. Glória a Deus nas alturas. Oh, glória, e a nós a sua paz. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. A primeira leitura vai se alinhar com o Evangelho deste domingo com a relação ao abrir e fechar, ligar e desligar das chaves. Embora Isaías apresente realidades terrenas, Mateus vai mais além na sua teologia, pois a Igreja, segundo o mandato de Jesus, estará unida aos céus. Ouçamos com atenção.
Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobina, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamarei meu servo Eliacim, filho de Hilcias, e o vestirei com a tua túnica, e colocarei nele a tua faixa. Porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Para sempre, completar em minha obra começada, a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completar em minha obra começada, a obra começada. Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouviste as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada, a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizeste muito mais que prometeste. Naquele dia que eu gritei, vos me escutastes, e aumentaste o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada, a obra começada. Altíssimo ao Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada, a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai minha obra começada, a obra começada. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele, e a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
esta pedra edificarei minha igreja, e os poderes do reino das trevas jamais poderão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas é meu Pai que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos celebrando a liturgia do 21º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje é essa profissão de fé de Pedro. Eu entendo que toda vez que olhamos e refletimos sobre as leituras, nós devemos enxergar em primeiro lugar nelas a presença de Jesus. No centro da nossa fé está o Senhor Jesus, vivo e ressuscitado. Por isso que, ao meu ver, o versículo mais importante é justamente essa profissão de fé de Pedro, que ele diz hoje: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Nesta missa de hoje, não precisamos dizer muitas coisas. Basta dizer ao Senhor Jesus: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Na sua palavra, na Eucaristia comungada, no irmão que está ao meu lado. Esta é a nossa fé. Mas isso tem uma decorrência prática. Nós precisamos olhar isso na nossa vida, no dia a dia, na família, no trabalho, na compreensão que temos de ser igreja também. E aí eu trago assim algumas preocupações, até chegar no Evangelho. A preocupação primeira é assim: parece-nos que o mundo de hoje tem uma cultura muito individualista, até um pouco egoísta. Muitos de nós nos fechamos em nós mesmos. Isso não é da natureza humana e também não é da graça de Deus. Humanamente falando, nós
vivemos para a convivência, para o relacionamento, para a interação. E parece-nos que hoje não é bem assim a cultura. A igreja quer ajudar a gente a conviver, relacionar-se com os irmãos e também na dimensão sagrada, com o Pai do céu. Essa é uma preocupação prática. A outra preocupação também é com relação assim a nós estarmos sintonizados naquilo que estamos celebrando. Nós precisamos todos, pelo batismo que temos, estarmos um pouco iniciados na fé, entender com a mente o que está rezando, experimentar no coração a oração que fazemos. Eu penso que é um desafio de todos nós, a gente poder assim se inteirar de toda a celebração, assim, celebrar com a integridade humana a Santa Missa, por exemplo. Outra questão, assim, a Palavra de Deus é um livro meio codificado. Ele tem o código do amor de Deus. E a gente precisa interpretar em todo o contexto da Sagrada Escritura esse amor de Deus que é nos dado a sua palavra. Esses são meus pressupostos. Entendo que a missa de hoje traz a centralidade do Cristo nas palavras de Pedro, mas também traz todo um contexto de compreensão de igreja que devemos experimentar para além do que aparece, uma profundidade maior. Eu vou interpretar algumas coisas, muito brevemente. O que é mais presente é essa questão das chaves. No Evangelho, Jesus entrega as chaves para Pedro. Na primeira leitura, que é de Isaías, o próprio Deus tira as chaves do administrador chamado Sobna e coloca as chaves na mão de Eliaquim, dizendo: esse que vai poder abrir e fechar. Tudo isso é um simbolismo para dizer um pouco o sentido da vida humana, o sentido de ser igreja. As chaves são um símbolo assim de poder. Aí depende como a gente interpreta esse poder. Interpretando com Pedro, por exemplo. Quando Jesus dá as chaves para Pedro, Jesus não está dizendo para Pedro: agora a igreja vai julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não é isso que Jesus estava dizendo. Dando a chave para Pedro, Jesus estava dizendo: você agora é a igreja, e você tem a missão de conduzir o povo, conduzir as pessoas ao reino dos céus. Você tem a missão de evangelizar, você tem a missão de fazer as pessoas se voltarem para a vida comunitária, solidária, na fé, no amor. É esse o sentido. Na vida prática nossa, a gente pode pensar assim, refletindo, né? Eu vivo essa dimensão cristã das chaves, na minha função, no meu serviço, tanto dentro da igreja, quanto no trabalho, na família. Essa função que eu tenho, esse poder que eu tenho, vamos dizer assim, é um poder de servir os outros, ou é um poder de mando, de autoritarismo? Acho que essa é uma reflexão. Também assim, enquanto igreja, Pedro é chamado a edificar a humanidade. Uma das melhores concepções de igreja que nós temos é da maneira invisível e espiritual. A igreja é um edifício vivo. Cada um de nós é uma pedrinha, um tijolinho desse edifício, cuja cabeça é o Cristo. Na igreja há um lado visível e um lado invisível. Quando eu falei no início, a gente precisa nos adaptarmos à linguagem da fé. É isso, é entender um pouco as concepções de igreja. Pelo lado invisível, a igreja é congregada na Santíssima Trindade. É uma comunidade de fé. E ninguém vê a fé, ninguém vê a Trindade, mas a gente sente e experimenta na vida, né? E por outro lado, é a comunidade visível. As pessoas que professam a sua fé, que se reúnem para celebrar a fé. Eu posso até me prender em duas palavras do Evangelho de hoje, que diz essa dimensão de fé.
do lado mais da invisibilidade. Por exemplo, a questão de que o próprio Jesus diz no Evangelho para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não poderá vencê-la. O que quer Jesus dizer isso? Na invisibilidade da Trindade, Ele quer dizer: o mal não vai dominar a igreja. Enquanto houver mundo, a igreja vai estar presente como um sinal de salvação de Deus. Não por nós que somos pecadores, mas porque Deus vai estar conosco até os confins da terra. Então, essas interpretações que nos animam, nos dão força, nos encorajam para viver a fé. A outra interpretação também que é importante, Jesus fala para Pedro assim: feliz és tu, Pedro, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas é meu Pai que está no céu. Então é um dom, a fé, é uma graça, é uma revelação divina. Não é por intuição humana que Pedro olhou para Jesus e disse: você é o Cristo, mas é por um dom de Deus. Então é importante a gente olhar na vida da gente, experimentar a graça, o dom de Deus que se mostra, que se revela. Por isso que eu falei que a Sagrada Escritura é um código de amor que precisa ser interpretado corretamente, para que a gente se firme nesse amor de Deus que conduz a vida de todo cristão. Encurtando a conversa, eu não posso deixar de dizer uma palavra às nossas catequistas. Hoje celebramos o Dia da Catequista. Muito brevemente eu diria assim: a CNBB, ela criou um novo site da catequese, e até postei no meu Facebook, né, o endereço desse site é muito fácil, catequesedobrasil.org.br. E o arcebispo de Curitiba, José Antônio Peruso, ele é o coordenador da dimensão bíblico-catequética na igreja. E ele escreveu uma carta, uma mensagem para os catequistas. Eu pensei em ler essa carta hoje, mas falei: é muito mais fácil, eu vou falar espontaneamente para as catequistas e põe no Face, elas leem a carta lá. Mas para todos nós, o que diz essa carta? Não fala assim: o catequista deve ensinar toda a doutrina da catequese, não deve prender-se às normas de uma sala de aula, não deve assim firmar no conhecimento da religião. Diz não, o Dom José Antônio Peruso diz assim: o catequista é aquele que vai dar o afeto à criança, que nem sempre no lar tem possibilidade de receber esse afeto. O catequista é aquele que vai acolher com carinho, vai dar atenção para a criança e ajudá-la a se perceber enquanto ser humano, enquanto filho de Deus nessa terra. Essa é a mensagem da carta do Dom Peruso. Eu peço que todas as catequistas leiam. É uma bela carta assim. Como a Bíblia é uma carta de amor, alguns membros da igreja, a maioria deles, tem essa inspiração da graça de Deus, escreve com amor as coisas e fala com o coração também. E por isso eu penso que vale a pena ler essa carta do Dom José Antônio Peruso. Creio em Deus. Façamos agora as nossas preces. Oração da comunidade. A nossa resposta será: atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que construístes a igreja sobre a pedra da fé, fazei que ela não se feche em si mesma, mas se abra às necessidades da sociedade, nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa fé. Vós que desses a Pedro a responsabilidade pela comunidade, iluminai as autoridades para que sejam defensora dos pobres e necessitados. Nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece.
Vós, que sempre escutais o clamor dos vossos filhos e filhas, não deixeis que se percam nos caminhos das drogas, da violência e do crime. Nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós, que unis os corações dos vossos fiéis, dais aos membros da nossa comunidade viver no amor e na fraternidade. Nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Concedei a alegria do Evangelho a todos os vocacionados aos ministérios e serviços da comunidade, especialmente aos catequistas. Nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Iluminai os catequistas da nossa comunidade, para que cresçam a cada dia na sabedoria do Evangelho e sejam valorizados pela comunidade e pelos catequizandos. Nós os pedimos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Tudo isso vos pedimos, Pai do céu, por seu Filho Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus para sempre. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja Deus para sempre. Para sempre. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz, oferecido uma só vez, conquistastes para vós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade, por Cristo nosso Senhor.
Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor, Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra, para repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor, na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimo-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda a parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e de sua ascensão ao céu, enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Sérgio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Pai dos nossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Pelos nossos catequistas, pelos catequizando e suas famílias, por nossas intenções, pela paz do mundo, por aqueles que sofrem com a violência, pelos povos, para que busquem a unidade, a paz por toda a humanidade. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai, Perdoai
livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Nossa, o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudemo-nos desejando a paz. Com muito amor, quero te dar a paz, do meu Senhor, com muito amor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Esse momento da comunhão, nós usamos duas orações, uma que foi a que Pedro fez neste evangelho de hoje, dizendo para Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E a outra oração é que João fez, referindo-se a Jesus, quando Jesus passava, e que é a oração que a gente reza toda vez que vai apresentar a Eucaristia à comunidade, dizendo assim: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que tu entres em minha morada, mas sei só a palavra. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna.
de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isso é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. O vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento de amor e salvação, em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isso é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. O vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor.
todo teu. É o meu prazer te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos, por Cristo nosso Senhor. Ave Maria. Amém. Podem sentar um instante. Quero renovar um convite a todos vocês. Mês de setembro é a festa da exaltação da Santa Cruz. Nós vamos fazer apenas a parte religiosa. Teremos um tríduo, 11, 12 e 13, com missa às 19h30, e depois no dia 14, que será uma quinta-feira, a missa da exaltação da Santa Cruz às 19h30. Como eu disse, esse ano o bispo não estará presente conosco, aí eu mesmo presidirei a missa da exaltação da Santa Cruz no dia 14. Também quero avisar a todos que as inscrições para o curso de noivos, elas estão abertas na Secretaria da Igreja. No sábado, 23 de setembro, na parte da tarde, vamos realizar o terceiro curso de noivos aqui da paróquia. Então, as inscrições estão abertas. E a última palavra é com relação aos catequistas. Eu tinha colocado ali no parabéns aos catequistas o site novo da catequese, mas como é um link, ele apagou lá e está bem fraquinho. Mas vocês vão guardar, é fácil. catequesedobrasil.org.br. Mesmo os pais das crianças, vale a pena nós darmos uma olhada nesse site, é um trabalho bem feito pela Igreja do Brasil. catequesedobrasil.org.br. E é nesta mesma palavra que eu quero convidar as catequistas para vir aqui à frente agora, porque a Ana Maria vai ler uma oração para os catequistas. Então, por favor, os catequistas, nem todos estão aqui, mas as catequistas que estão aqui, por favor, venham aqui à frente para uma mensagem e uma pequena lembrança. Nós temos 25 catequistas na paróquia, desde a catequese de preparação para o batismo, depois a preparação para a primeira Eucaristia e a catequese para a crisma também. Então eu quero convidar os que estão presentes que se coloquem aqui no presbitério, por favor. A Ana Maria lerá para vocês, fará para vocês uma oração.
Deus de amor, em Tuas mãos entregamos o desejo de que nossa vida seja sempre amparada pela Tua graça. Fala ao Teu povo aqui reunido, pois queremos escutar a Tua voz. Acolhe os Teus filhos e filhas para que, em atenção à Tua palavra, nos tornemos comunicadores da paz e da esperança. Deus, companheiro e amigo, em Teus braços de bom pastor, renovamos a alegria para anunciar o Teu Evangelho. Confirma na fé os que chamaste à vida cristã. Leva-nos aos que ainda estão distantes de Ti, com a mesma coragem dos primeiros discípulos, para que sejamos comunicadores da fé e da verdade. Deus Consolador, em Tua presença queremos permanecer e encontrar o sentido para a nossa vida e missão. Fortalece-nos na caminhada com o Teu gesto solidário de renovar, a cada dia, o chamado que nos colocou no caminho do discipulado. Recebe o nosso compromisso de perseverar na animação bíblico-catequética, como comunicadores da alegria e da caridade. Senhor, todos Te procuram, por isso, guia-nos para conhecer e comunicar os Teus mistérios. Amém. Enquanto elas recebem uma pequena lembrança que nós preparamos, nós vamos cantar o parabéns às catequistas. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Deus os abençoe. Muito obrigado pelo trabalho de testemunhar o Evangelho, o amor de Deus no coração da comunidade. Deus abençoe mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pedimos a Ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama, chuva de graça, pedimos a Ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar.